Em entrevista a um canal no YouTube chamado Hipócritas, o presidente Jair Bolsonaro confessou ter ameaçado um médico que recusou lhe dar um medicamento ineficaz contra a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro disse que ameaçou transferir um médico militar caso o profissional de saúde não prescrevesse remédio sem eficácia comprovada para a Covid-19, na época em que ele apresentou sintomas da doença. Na entrevista, Bolsonaro disse que quando sentiu que estava com sintomas do coronavírus, chamou um médico do Exército para lhe atender e o profissional lhe recomendou fazer teste de Covid. No entanto, o mandatário contou que pediu o medicamento para fazer uso sem especificar qual deles, ou, democraticamente, iria transferir o médico para a fronteira. Eu mesmo, quando senti o problema, né? Chamei o médico, falei, acho que estou com sintoma, estava broxa, né? Ele falou, está com todos os sintomas. Mas o senhor é imbrochável, pô. Pois é, mas estava meio broxa. E ele falou para mim, está com sintoma, vamos fazer o teste, me traz aquele remédio. Não. Médico militar, né? Não sou capitão. Não. Ele falou, traz o remédio, porque o exame só vai ser o resultado amanhã, pode ser tarde demais. Mas protocolos nossos, falei, traz o remédio ou te transfiro para a fronteira agora, democraticamente. Durante a gestão do governo federal na crise sanitária imposta pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro, em inúmeras ocasiões, defendeu o uso do remédio sem eficácia comprovada para combater a doença, notadamente a cloroquina, a hidroxicloroquina e a ivermectina. Márcio França, do PSB, admitiu desistir de sua pré-candidatura ao governo de São Paulo e ingressar na chapa de Fernando Haddad, do PT. O pré-candidato do PSB ao governo de São Paulo, Márcio França, admitiu em uma reunião com a cúpula do seu partido que pode desistir da candidatura ao Palácio dos Bandeirantes. França deve concorrer ao Senado na chapa de Fernando Haddad, do PT, com o apoio do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin, do seu partido. De acordo com os PSBistas, França afirmou aos colegas que deve tomar uma decisão a partir desta quinta-feira. Ele aguarda agora uma definição de apoio do PSD de Gilberto Kassab até esta data. De acordo com as pesquisas eleitorais, França está em segundo lugar atrás de Fernando Haddad. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, apoiado por Jair Bolsonaro, aparece em terceiro. E vejam só, o deputado Bibo Nunes, do PL, propõe multar institutos que erram pesquisas eleitorais. O projeto do parlamentar bolsonarista prevê multas de até 5 bilhões de reais. O deputado federal Bibo Nunes, do PL Gaúcho, apresentou à Câmara dos Deputados um projeto de lei propondo multar em até 5 bilhões institutos de pesquisa que apresentarem levantamentos com intenções de voto diferentes do resultado das eleições. No projeto, Nunes ainda propõe a perda imediata do registro do Instituto no Tribunal Superior Eleitoral e o impedimento do estatístico responsável pela pesquisa de atuar em institutos próprios ou de terceiros por, no mínimo, 8 anos. Os institutos de pesquisa erram e não são punidos. Quando se erra, quando se comete um erro, quando se induz o eleitor a um erro, tem que existir punição. Não estou aqui querendo prejudicar a atividade econômica de institutos de pesquisa. Eu quero apenas que respeitem a margem de erro. Queremos, com isso, fazer com que os institutos de pesquisa sejam responsáveis e não fiquem tentando induzir o eleitor ao erro. Grato ao presidente. O projeto agora aguarda despacho do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Um relatório divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela o aumento de registro de pessoas autorizadas a possuir armas no país nos últimos anos. A flexibilização de regras promovida pelo governo de Jair Bolsonaro fez subir em 474% o número de cidadãos armados no território nacional. O número de cidadãos registrados para possuir armas no Brasil cresceu 474% entre 2018 e 2022, período em que o governo de Jair Bolsonaro flexibilizou as regras e fomentou o acesso ao item. A informação foi divulgada pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Em 2018, o ano da eleição de Bolsonaro, havia 117.467 pessoas registradas como colecionador, atirador desportivo e caçador, os chamados CACs. Em junho de 2022, já eram 673.818 pessoas. A ONG calcula que existem cerca de 4.400.000 armas em mãos de particulares no Brasil. Com base nos dados do Exército e da Polícia Federal, órgãos que avaliam e autorizam o uso de armas para civis. O número inclui outras categorias autorizadas a solicitar um registro, como determinados funcionários públicos e empresários, e as armas de uso particular de membros da Polícia, das Forças Armadas e outros agentes de segurança fora de seu serviço. O Ministério da Saúde realizou uma audiência pública para debater uma cartilha sobre o aborto, lançada pela pasta. ONGs e parlamentares disseram que o evento apresentou uma ideia total e exclusivamente contrária à prática. O secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Rafael Câmara, destacou que a intenção seria ouvir os dois lados e promover um debate com as autoridades presentes. Nós primamos hoje pela ouvir os dois lados. É importante dizer que nós chamamos cerca de 24 pessoas ou instituições de forma bem pareada no que a gente imagina que sejam opiniões divergentes. Ao apresentar e esclarecer alguns pontos, o secretário ressaltou que o antigo manual mostrava que o abortamento representava um grave problema de saúde pública, mas afirmou que isso precisa ser discutido. A gente precisa discutir o que é um grave problema de saúde pública. Eu vou mostrar os números depois e vocês vão entender que eu vou, inclusive, colocar a definição do que é um problema de saúde pública. Se você interpretar qualquer doença que provoca morte como um grave problema de saúde pública, ok. Mas essa discussão a gente tem que fazer. Então, qualquer doença que provoca morte, ela vai ser um grave problema de saúde pública. Há milhares e milhares de doenças que, então, entrariam nessa classificação. O Ministério da Saúde afirma que a audiência pública tinha o foco de aprimorar o manual intitulado de Atenção Técnica para Prevenção, Avaliação e Conduta nos Casos de Abortamento, editado pela pasta. A cartilha assinada por Câmara sugere que não existe aborto legal e defende que os casos em que há excludente de ilicitude sejam comprovados após a investigação policial. A deputada federal Cris Torieto, do PL, afirmou que o aborto é sempre um homicídio e que é escandaloso considerar como uma conquista de direitos humanos o assassinato de bebês. Que o aborto é sempre um homicídio. Não adianta tentarem suavizar a linguagem na tentativa de invisibilizar o ser humano dentro do útero da sua mãe, dentro do ventre da sua mãe. É escandaloso até ver como que há certos grupos que tratam seletivamente dos direitos humanos e mais escandaloso ainda é ouvir pessoas que consideram uma conquista de direitos humanos o assassinato de bebês indefesos dentro do ventre das suas mães. Já a defensora pública do Estado de São Paulo, Nálida Coelho Monte, rebateu e destacou que é necessário respeitar os direitos da mulher que está gestante, havendo liberdade na escolha da mesma em efetuar a interrupção da gravidez ou não. E o direito à vida é garantido desde a concepção, sem, entretanto, eliminar ou reduzir os direitos fundamentais da mulher gestante, sendo que, em caso de conflitos de interesses, o direito da mulher, essa sim com status de pessoa, deve prevalecer. Há indiscutível consenso jurídico sobre o fato de o aborto não ser considerado crime nas seguintes situações: aborto terapêutico, aborto sentimental e nos casos de anencefalia. Em instantes, o governo de São Paulo diz que a operação especial contra o crime reduziu em 20% o roubo de celulares no estado. E a Anatel abre consulta pública para padronizar os carregadores de celular. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.